Olá, sou Regiane Garcia, psicóloga, sexóloga da CREMED e Vida Mental. Nosso vídeo de hoje, a nossa conversa de hoje é sobre como lidar com as questões de saúde mental. Como lidar? Eu tenho uma certa dificuldade, muitas vezes, de entender e de passar essas questões de receita, né? Eu digo, não tem receita de bolo. Não tem mesmo, porque cada um de nós vai aprender a lidar com as nossas questões de saúde mental do seu jeito. E isso é importante. Somos iguais, mas também somos diferentes. No entanto, vai algumas dicas que é geral e que você vai tentar adequar a sua vida conforme você queira e conforme você consiga, tá? Então vamos lá. Por que a gente tem a depressão crescendo? Porque a gente tem a arte encruando. Vamos voltar, vamos resgatar um pouco da arte? Vamos pensar? Vamos ouvir umas músicas boas? Vamos aprender a tocar um instrumento musical? Vamos dançar? Vamos assistir filmes? Vamos ao cinema? Que agora vamos começar a liberar, ainda bem, para a gente poder fazer um monte de coisa, né? Arte, vamos colocar a arte, porque a arte ela tem um papel importante porque ela nos traz uma coisa que chama escapismo, ou seja, a gente vai escapar um pouco da realidade, a gente dá uma escapadinha da realidade quando a gente se envolve com arte, seja praticando, seja assistindo, né? Tá aí, daqui a pouco tá voltando os shows musicais, vamos trazer a arte para a nossa vida que isso ajuda a gente a melhorar a saúde mental. Vamos ter contato com a natureza? Eu tenho pacientes na clínica que estão descobrindo a questão das plantas. Estão comprando plantas, plantando as suas mudinhas, cuidando, vão para a internet, estudam as plantas, como é que planta, como é que, né? Eu até pedi para que ela me ensinasse, porque eu mato minhas plantinhas, gente, preciso aprender a cuidar de planta. Mas é uma forma, natureza, contato com a natureza, plantinhas, pets, animais, gatinhos, cachorrinhos. Vamos cuidar de um ser, vamos ter contato com a natureza e cuidar de um ser que precisa da gente, né? Só o fato de você ter um pet e você saber que você precisa chegar em casa, você precisa dar comidinha dele, você tem que limpar o xixi e o cocô dele, você já está se voltando para cuidar de um ser e talvez isso te ajude a lidar com seus problemas, com as suas angústias e com as suas questões aí de saúde mental, né? Então, uma outra coisa importante e bacana que eu falo sempre na clínica para alguns pacientes, vamos fazer algum trabalho voluntário se tiver oportunidade, né? Vamos olhar para o coletivo, vamos olhar para o outro. Talvez eu também me distancie um pouco dos meus problemas e alivia, e acalma meu coração, e aquece meu coração. Vamos pensar, vamos fazer. Vocês sabem que há um tempo atrás eu tive uma paciente em que ela foi fazer um trabalho voluntário num hospital aqui em Santo André, não me lembro o nome do hospital, ela foi fazer um trabalho voluntário, sabe o que ela fazia? Ela ia 2 vezes por semana, na hora do almoço, ajudar as pessoas se alimentarem. Por quê? Porque eram muitos idosos e eram pessoas que estavam abandonados muitas vezes pelas suas famílias e que não recebiam visitas. Então ela ia ajudar. Então assim, abrir o potinho da gelatina, ajudar a pessoa a se alimentar, conversar um pouquinho enquanto a pessoa está comendo. Olha que trabalho maravilhoso. 2 vezes na semana, 1 hora, e ela preenchia o coração dela. Ela foi melhorando muito com esse trabalho, né? Então vamos pensar em a gente tentar cuidar do outro para que a gente cuide da gente também. A nossa saúde mental vai melhorando. Outra coisa, vamos compartilhar as coisas, vamos resgatar. A gente precisa resgatar a nossa humanidade, né? Eu falei há pouco no vídeo sobre compartilhar também os problemas da saúde mental. Vamos dividir as nossas dores, as nossas angústias. Vamos trocar e compartilhar, porque aí a gente constrói redes de apoio que a gente às vezes nem imagina que tenha. E pode nos ajudar muito em relação à saúde mental, né? São algumas dicas de comportamento para a gente conseguir ir melhorando. Uma outra coisa importante, estava assistindo um vídeo outro dia de uma youtuber, professora de literatura, e ela estava dizendo do papel da literatura, o quanto é importante a gente ler ficção, né? Ler algumas histórias. Você já parou para pensar que quando você está lendo uma página de livro em que o autor ou a autora diz assim: estava ela na sacada, na varanda da sua fazenda,
no interior de São Paulo, só essa frase você já faz uma imaginação imensa de o que é essa varanda, como é que é essa fazenda, que tamanho ela tem. Percebam o quanto que é importante isso, você viajar nessa história, e aí você sai um pouco também de você, e a partir de você ouvir essa história, às vezes aquela personagem daquele livro, daquela história, daquele romance, aquela personagem pode te ajudar muito, não é mesmo? Pode te ajudar a entender você, pode te ajudar a resolver algumas das suas questões. Então é muito importante, tá? Eu queria sugerir uma outra questão, e literatura, a gente só voltando um pouquinho, literatura brasileira também é importante, tá? Então assim, Jorge Amado, Dom Casmurro, aquelas coisas que a gente lia na escola, né? É muito importante para a saúde mental. A leitura é muito importante. E aí eu queria passar para vocês também algumas dicas de podcast, né? Podcasts são programas de rádio, né, para os mais velhos. São áudios, né? Você só escuta. As pessoas debatem assuntos, as pessoas conversam sobre determinados assuntos e muitas vezes dão dicas de livros, dão dicas de filmes, dão dicas de programas culturais que pode ajudar. Portanto, vamos lá, podcast. Acho muito interessante Mamilos, um podcast que você encontra na plataforma do Spotify. São duas moças, duas jornalistas, e elas conversam sobre vários assuntos de comportamento, questões políticas, mas muito de comportamento, e levam profissionais da saúde mental, gente muito interessante, muito importante para falar sobre determinados assuntos, tá? Então, Mamilos. Um outro, Vibes em Análise. Também muito interessante, 2 psicanalistas conversando sobre vários assuntos. Eu ouvi há pouco um episódio deles sobre vícios deles, muito interessante, tá? Então, Vibes em Análise. Tem um outro podcast muito interessante que chama Estamos Bem? É um casal de amigos e eles conversam sobre questões da vida, questões de relacionamento, e vale a pena. Alguns podcasts são mais longos, alguns são mais curtos, tá? E um podcast muito interessante, Diário Possível, que é um podcast de 2 youtubers, uma delas é professora de português, que eu acompanho há muito tempo, e elas estão contando pequenos contos. O podcast tem 15 minutos, tá? E assim, você ouve aquelas histórias e aí você vai viajando. E assim, quando eu assisti o primeiro episódio delas, eu fiquei com vontade de ler e fui correndo comprar uns livros de literatura e de ficção para abastecer um pouco a minha psique com coisas que me amenizem muitas vezes os questionamentos ou os pensamentos inquietantes, né? E é isso, gente. Tem um outro podcast, esse podcast são áudios curtinhos de 5 minutos, 10 minutos e tanto. Juti, que é uma menina, uma youtuber também que fala sobre relacionamentos e tudo. E é um podcast, Juti de Saia, é um podcast da GNT. Então vale muito a pena. Então é isso, gente. Arte, literatura, filmes, podcasts, contato com a natureza, compartilhar com os amigos e com os parentes, estar com as pessoas, trocar afetos. Tudo isso ajuda a gente a melhorar a nossa saúde mental. Vem para a CREMED, vem para a Vida Mental. Aqui a gente vai te ajudar um pedacinho. E aí o resto é por tua conta.